nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene convocada para a cerimônia de compromisso de posse do senhor Flávio Tino de Castro e Costa e do senhor Carlos Magalhães Brandão Júnior, nos termos do que determina o inciso 6 do artigo 31, combinado com o artigo 58 da Constituição do Estado do Maranhão. No meio, uma comissão composta pelos deputados estaduais Otilino Neto, Eduardo Braz, Hélio Soares, Roberto Costa, Marcos Caldas, para conduzir a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: a presidenta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a senhora Regina Helena Costa, o prefeito municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, a procuradora regional, chefe da Procuradoria Regional da República do Maranhão, senhora Carolina da Hora Mesquita, a procuradora-geral de Justiça, a senhora Regina Lúcia de Almeida Rocha,
Convido a todos os presentes que se postem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Convido a todos os presentes que se postem em posição de respeito para o compromisso de posse do senhor Flávio Dino de Castro Costa, no cargo de governador do Estado do Maranhão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e do Maranhão, observar as leis, promover o bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as funções de governador do Estado. Declaro empossado no cargo de governador do Estado do Maranhão o senhor Flávio Dino de Castro Costa. Solicito ao senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Rogério Cafeteira, que profira a leitura do termo de compromisso e
posto do senhor governador Flávio Dino de Castro Costa. Termo de compromisso e posse que presta o senhor Flávio Dino de Castro e Costa para o cargo de governador do Estado do Maranhão, eleito no pleito realizado em 5 de outubro de 2014, para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Às 15 horas do dia 1º de janeiro do ano de 2015, perante a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, reunida em sessão solene, convocada nos termos do artigo 29, parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição do Estado do Maranhão, sob a presidência em exercício do deputado Max Barros, com a finalidade de prestar o compromisso constitucional para o cargo de governador do Estado do Maranhão para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018, conforme resultado das eleições gerais do Estado, proclamado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Compareceu o senhor Flávio Dino de Castro e Costa, após exibir sua declaração de bem e diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Foi convidado pelo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em exercício, deputado Max Barros, para que, em posição de respeito, prestasse compromisso constitucional, o que foi feito em voz alta e pausadamente, conferido nos termos previstos no artigo 58 da Constituição do Estado do Maranhão, o seguinte juramento: prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Estado, a Constituição do Brasil e do Maranhão, observar as leis, promover o bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as funções de governador do Estado. Em seguida, ainda em posição de respeito, o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, em exercício, deputado Max Barros, pronunciou em voz alta: declaro empossado no cargo de governador do Estado do Maranhão o excelentíssimo senhor Flávio Dino de Castro e Costa, para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou que fosse lavrado o presente termo, que depois de lido e achado conforme, será, como de direito, assinado pelo governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino de Castro e Costa, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em exercício, senhor deputado Max Barros, pelo primeiro secretário, senhor deputado Rogério Cafeteira, e pelo segundo secretário, senhor deputado Carlinhos Florencio, plenário deputado Najib Aido, do Palácio Manuel Beckman, em 1º de janeiro de 2015. Convida o governador Flávio Dino de Castro e Costa, o senhor primeiro secretário Rogério Cafeteira e o senhor segundo secretário, deputado Carlinhos Florencio, para a assinatura do termo de posse. Está difícil olhar a foto do vídeo. Mas aí, falta. Vou entrar aí no visor aí, tá bom? Não é nada. Tá bom? Tá pegando legal e tá?
Vai sair daí, não vamos. Vai ter lugar. Vai sair daqui. Quer que lugar? Não vai tomar lugar não. Tá com o carro aqui. Você tá muito alto aqui. Não tá conseguindo nada. Solicito a todos que se postem em posição de respeito para o compromisso de posse do senhor Carlos Oleanes Brandão Júnior, do cargo de vice-governador do Estado do Maranhão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e do Maranhão, observar as leis, promover o bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as funções de vice-governador do Estado. Cabeça aí. Minha cabeça também vai. Declaro empossado no cargo de vice-governador do Estado do Maranhão, o senhor Carlos Oleanes Brandão Júnior. Solicito ao senhor primeiro secretário, deputado Rogério Cafeteira, que profira a leitura do termo de compromisso de posse do vice-governador, senhor Carlos Oleanes Brandão Júnior. Termo de compromisso e posse que presta ao senhor Carlos Oleanes Brandão Júnior para o cargo de vice-governador do Estado do Maranhão, eleito no pleito realizado em 5 de outubro de 2014, para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Às 15 horas do dia 1º de janeiro do ano de 2015, perante a Assembleia Legislativa do Maranhão, reunida em sessão solene, convocada nos termos do artigo 29, parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição do Estado do Maranhão, sob a presidência e exercício do deputado Marcos Barros, com a finalidade de prestar compromisso constitucional para o cargo de vice-governador do Estado do Maranhão, para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018, conforme resultado das eleições gerais do Estado, proclamado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, compareceu o senhor Carlos Oleanes Brandão Júnior, após exibir sua declaração de bens e diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, foi convidado pelo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, em exercício, deputado Marcos Barros, para que, em posição de respeito, prestasse o compromisso constitucional, o que foi feito em voz alta e pausadamente, proferindo, nos termos previstos do artigo 58 da Constituição do Estado do Maranhão, o seguinte juramento: prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e do Maranhão, observar as leis, promover o bem geral do povo do Maranhão e desempenhar com fidelidade as funções de vice-governador do Estado. Em seguida, ainda em posição de respeito, o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão em exercício, deputado Marcos Barros, pronunciou em voz alta: declaro empossado no cargo de vice-governador do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor Carlos Oleanes Brandão Júnior, para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Mas, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente determinou que fosse lavrado
o presente termo, que depois de lido e achado conforme, será, como de direito, assinado pelo vice-governador do Estado do Maranhão, senhor Carlos Orleans Brandão Júnior, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em exercício, senhor deputado Marcos Barros, pelo primeiro secretário, senhor deputado Rogério Cafeteira, e pelo segundo secretário, senhor deputado Carlos Florencio, plenário deputado Najib Aipe, do Palácio Manuel Beckman, em 1º de janeiro de 2015. A presidência convida o vice-governador Carlos Orleans Brandão Júnior, o senhor primeiro secretário, deputado Rogério Cafeteira, e o segundo secretário, deputado Carlinhos Florencio, para a assinatura do termo de posse. Alguém olha pra mim meu aí, tá bom? Tá bom, tá perfeito. Tem mais. Só tem mais a pouco. Aí não tem como não pegar. Já terminou? Ah, não. Agora tá baixando a coleção. Grupo. Vocês estão bem de braço, né? Pois é. Tá balançando a cabeça. Tá balançando é muito aqui. Só pra quem tá no bar. Vai terminar, né? Convido a todos a se sentarem para ouvir a palavra do excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino Picasso de Costa. Excelentíssimo presidente Max Barros, que Deus que Vossa Excelência, para minha alegria, fosse aquele que, para minha honra, me declarou empossado no cargo de governador do Estado, e assim faço essa referência muito especial, porque faço questão de registrar a amizade de muitas décadas que une as nossas famílias. Desde a amizade do ilustre governador Eugênio Barros, seu avô, com meu avô, desembargador Nicolau Dino, atuaram na mesma época desse estado. Depois, por várias gerações, nós sabemos que essa amizade se
contraiu no tempo até esse instante solene, e por isso eu sou muito grato ao destino que nos deu essa oportunidade e que me deu particularmente essa oportunidade. Ilustres autoridades que compõem esta mesa, senadora Cleonice, presidente do Tribunal de Justiça, senhor governador Carlos Brandão, senhor presidente da capital, Edivaldo Holanda Júnior, meu especial amigo, doutora Regina Rocha, digna Procuradora-Geral de Justiça, deputado ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deputado Carlinhos Florencio, deputado Rogério Cafeteira, todas as autoridades políticas, civis, militares, eclesiásticas que aqui estão. Uma saudação muito especial aos parlamentares federais de ontem, de hoje e de amanhã, e claro, evidentemente, aos donos da casa, aos nossos anfitriões, a quem agradeço a honrosa presença, os deputados estaduais que estão no exercício do mandato, aqueles de ontem e também aqueles que serão empossados em 1º de fevereiro vindouro. Cumprimentar os ilustres convidados que aqui estão, a imprensa, a minha família, saudar o senador Roberto Rocha, que também faz parte desse momento, senador do povo do Maranhão, senador eleito conosco para a nossa honra e alegria. Dizer a todos vocês que venho aqui, acima de tudo, com muita honra, prestar um compromisso de posse, ser empossado na função de governador do estado do Maranhão. Esta casa expressa a concretização de um sentido muito nítido, plasmado na Constituição, qual seja a opção pelo pluralismo político. E por esta razão mesmo é que essa casa parlamentar se compõe de representantes das várias cidades, regiões, segmentos profissionais e empresariais, portanto representa e espelha a grandiosidade do querido estado do Maranhão. Quero nesse ato afirmar, no prólogo desse pronunciamento, o meu mais absoluto respeito a essa instituição parlamentar. Eu também fui parlamentar e sei, portanto, da importância das casas parlamentares para o bom funcionamento da democracia, em que se conjugam dialeticamente a vontade da maioria que governa e a vontade da oposição, que tem o direito a ter voz e sua legitimidade respeitada. Situação e oposição são dois lados da mesma moeda democrática, cada um deles com importância vital para o bom funcionamento da República. Digo isso para afirmar um compromisso. Não haverá distinção entre deputados da base do governo ou da oposição, quando se tratar de o governo analisar proposições de interesse do povo do Maranhão. Vamos olhar apenas e tão somente para a pertinência, para a viabilidade financeira, para a adequação constitucional e, acima de tudo, para os benefícios que possam ser auferidos com a aprovação da medida proposta. Mas nunca, em nenhuma hipótese, olharemos para a cor partidária do seu proponente. Assim como não vamos olhar para a cor partidária de nenhum prefeito quando eles forem ao Palácio dos Leões. Todos serão igualmente recebidos e bem tratados, porque o prefeito não é mandatário de um partido, mas sim do povo da sua cidade. E assim, por nós, pelo governo do estado, será visto e respeitado. Da mesma forma, como governador do estado, eu espero e confio que terei um comportamento republicano por parte desse parlamento. Isso significa ter uma oposição ativa, que cobre os nossos compromissos, que fiscalize os rumos do governo, que denuncie erro quando eles existirem, mas que também estenda a mão, faça o bom debate, trave o diálogo democrático, quando estiver em jogo os interesses maiores do estado do Maranhão. Quando estiver em jogo projetos, obras, recursos que podem diminuir o sofrimento desumano que ainda infligido ao nosso povo, que podem ajudar a corrigir as distorções sociais, fazer uma terra com mais igualdade e com mais justiça para todos. O Maranhão disse a todos nós, no dia 5 de outubro de 2014, que queria e quer uma mudança não só de governo,
mas de época, de era. Isso é algo muito mais profundo do que a troca de personagens individuais ou a mera substituição de partido no comando do governo. O Maranhão quer uma mudança na arquitetura social, da política e das instituições. O Maranhão deseja a transição definitiva de uma era na qual os traços do patrimonialismo que impregnavam todos os aspectos da vida maranhense para uma efetiva era de direitos, de igualdades perante a lei, que devem valer para todos, tanto naquilo que asseguram, quanto naquilo que exigem indistintamente de todos os maranhenses. Uma era em que a política é marcada pela competição livre e aberta, em que ninguém, absolutamente ninguém, será perseguido em razão da sua opção política. O Maranhão fez ouvir a sua voz, desejando uma era em que os empresários investem e se estabelecem por seus méritos e competência, e nada deles será cobrado além daquilo que a lei prevê. Uma era em que o acesso aos serviços públicos essenciais seja progressivamente universalizado e não privilégio de poucos. Uma era de direitos em substituição à era de favores e ao uso da máquina pública como instrumento de cooptação. Essa transição para uma era de direitos não é tarefa só do governo do Estado, mas sim um desafio que precisamos vencer juntos, governo e oposição. Até porque faço questão de realçar, a lógica patrimonialista não fazia vítimas apenas entre aqueles que até ontem figuravam na oposição. Também nas hostes governistas existiam e existem as vítimas do jogo político que premiava e escolhia apenas poucos, que de fato estavam no círculo íntimo do poder, que teriam mais favores para seguir seu destino político ou para prosperar nos seus negócios privados. Mas o nosso Estado, a despeito de tantos problemas, desses vícios antirrepublicanos, amadureceu. E o resultado é que esse velho sistema nada tinha a dizer de novo quando a hora da renovação chegou. Eu não quero ser governador e não serei governador para ficar em guerra com o passado. É hora de construir o futuro. Não vou ser governador para transformar os antigos excluídos nos novos protegidos, e nem para transformar os antigos protegidos nos novos excluídos dos outros excluídos. Quero compartilhar com todos e todas que aqui estão, com o autêntico espírito cívico que sempre pulsou no meu peito, que sempre inspirou os meus atos na minha vida profissional e pública, que é preciso, acima de tudo, acreditar que nós vamos sim virar essa página do passado e inaugurar práticas verdadeiramente republicanas no Maranhão. De minha parte, como governador, isso significa tratar todos os deputados, prefeitos, vereadores, toda a classe política, com o mesmo respeito que tratarei todos os cidadãos do Maranhão, independentemente da sua profissão, independentemente da sua preferência. Todos os maranhenses podem ter a convicção que, doravante, teremos um governo que zelará pela plenitude de direitos de todos. Vamos agir cotidianamente no governo, com olhos postos no sentido maior da política. A política, tão descredibilizada, é ao mesmo tempo a política tão indispensável, tão imprescindível, especialmente nas horas graves da vida nacional como a que agora atravessamos. É sobretudo uma profissão de fé na dignidade insubstituível da política que eu assumo o governo do Estado com essa missão de levar soluções políticas para os graves problemas econômicos e sociais do Maranhão. O primeiro passo, senhoras e senhores, ilustres autoridades que se deslocaram de outros estados, e me refiro muito especialmente àqueles colegas do Judiciário que aqui estão,
presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Pochedeg, desembargador Nebelo Filho, desembargador Paulo Sérgio Domingues, desembargador Mairão Maia, evidentemente a ministra Regina Helena Costa, assim como os meus colegas parlamentares, que aqui estão muitos. Cumprimento muito especialmente a bancada do meu partido, deputado Osmar Júnior, deputado Luciana, deputado Orlando, deputada João Moraes, deputado Assis Melo e todos aqueles que vieram de outros estados a nos prestigiar nesse evento. A senhora vice-prefeita da cidade de São Paulo, também maranhense, Nádia Campeão. Todas as senhoras e os senhores que olham o Maranhão de fora, que olham o Maranhão de longe, são convidados a compartilhar conosco desse momento. E esse momento se sintetiza na busca, sim, sincera, corajosa, destemida da concretização da mudança. Não somos daqueles que cedem ao pessimismo, que cedem ao ceticismo. Muito pelo contrário, temos o brilho no olhar daqueles que de fato professam a esperança, acreditam nela e lutam para transformar em bens concretos a serviço da maioria do povo. É hora, senhoras e senhores, de transcender o pessimismo, transcender o ontem, o passado e construir um futuro diferente para o Maranhão. Senhoras e senhores, é preciso sonhar e acreditar nos sonhos. Eu sonhava com esse momento, porque, sobretudo, eu acredito no Maranhão. Eu amo autenticamente o Maranhão. E por isso sei que no mundo em que guerras são travadas pela falta de recursos hídricos, o nosso Estado é uma potência econômica entre os motivos pelos quais assim o é, porque possui reservas hídricas em abundante. No mundo em que pessoas morrem de fome, inclusive no Maranhão, campeão de segurança alimentar, nós temos boas terras capazes de produzir alimentos para o nosso povo e para o Brasil. Nós temos fontes de energia. Somos o estado que possui o complexo portuário mais próximo dos grandes centros consumidores do mundo, por intermédio do Canal do Panamá. Temos ferrovias e rodovias, e por isso mesmo estamos aptos a dar um salto em direção ao desenvolvimento para todos. Eu acredito que não há contradição entre crescimento econômico e justiça social. Em verdade, o desenvolvimento só se produz quando há a conjugação do crescimento econômico com a justiça social. E exatamente por isso, quando nós falamos de crescimento econômico, quando nós falamos que vamos impulsionar o crescimento econômico, que nós vamos valorizar as vocações locais, nós falamos, acima de tudo, em integrar os esforços de grandes e pequenos, incentivar o desenvolvimento do nosso mercado interno, potencializar nossa posição logística para outros mercados, tudo com respeito ao meio ambiente e aos direitos das populações tradicionais. Um novo ciclo de desenvolvimento que finque raízes em nossa terra será a base de construção de um Maranhão mais justo. Eu acredito na força das novas ideias e nós temos muitos exemplos virtuosos na gestão pública brasileira que humildemente vamos colhê-las. Mas, acima de tudo, sou daqueles que acreditam profundamente na capacidade do povo do Maranhão, na capacidade da nossa gente. E por isso mesmo sei que a ausência até esta data de soluções para os grandes problemas se deve, sobretudo, à ausência de oportunidades para que os nossos talentos possam florescer e, irmanados no sentido maior de comunhão, construir uma realidade social diferente. Acredito, portanto, nos talentos da nossa gente e acredito na participação popular. Quando eu, como cristão, rezo o Pai Nosso, é porque acredito na dimensão do nosso, porque uma obra tão grande como essa que temos pela frente não pode ser feita, não será feita por um só homem, por mais determinado que ele esteja, por mais que o seu coração pulse, por mais que o seu talento aflore, por mais que disciplinadamente ele trabalhe. Nenhum homem daria conta da grandiosidade dessa tarefa sozinho. Por isso mesmo, a nossa obra pertence a todos e nós vamos fazer o governo com a maior participação popular da história do Maranhão. Eu acredito
Eu acredito que usando o dinheiro público com honestidade é possível fazer muita coisa boa. Nós não vamos mais permitir que a corrupção continue roubando o futuro do povo do Maranhão. É assim que nós pretendemos conduzir esse salto do Maranhão em direção a um futuro diferente, em que as imensas riquezas da nossa terra levem prosperidade e justiça para todos, em que haja paz, em que reine a esperança e a alegria. Dando concretude a essas crenças, na data de hoje, nós estamos editando 17 medidas, dentre projetos de lei, medidas provisórias e decretos, que marcam concretamente, para que ninguém tenha dúvida, hoje, 1º de janeiro de 2015, é sim o dia da mudança. E o dia da mudança começou hoje, aqui e agora. Senhor presidente, faço especial alusão nesse instante a algumas dessas medidas. Outras eu irei anunciar no Palácio dos Leões daqui a pouco, para onde naturalmente todos estão convidados. Nós estamos enviando um projeto de lei a esta casa, instituindo regras para a transição governamental. Nós precisamos de instituições que nos protejam a todos. Ou seja, eu estou mandando um projeto de lei que me autolimita, que cria obrigações para mim mesmo quando chegar o fim do mandato. Porque eu não quero que mais ninguém sofra as dificuldades que a nossa equipe sofreu no período que mediou entre esta data e o dia 5 de outubro. Por isso mesmo nós estamos propondo a essa augusta Casa de Leis a instituições de regras claras acerca dos deveres da equipe que finda, da equipe cessante, para que a nova equipe possa se apropriar das informações e dos dados necessários para bem exercer o seu mandato. Eu acredito que o fim dessa era que se passou tornará a alternância no poder algo frequente. Por isso mesmo, nós precisamos de regras para que o poder do passado não obstaculize, não crie dificuldades para o poder do futuro e não se perca a legitimidade das escolhas soberanas feitas pelo povo. Nós estamos também, senhoras e senhores parlamentares, apresentando um projeto de lei que visa criar o programa Mais Bolsa Família Escola. Se a proposta vier a ser aprovada por essa augusta Casa de Leis, o que desde logo pedimos, os pais e mães mais pobres do Maranhão terão a garantia de recursos básicos para a compra de material escolar dos seus filhos a cada começo de ano letivo. No Maranhão que queremos, não haverá mais crianças descalças indo para a escola. E todos têm direito a ter uma mochila repleta de cadernos, lápis, caneta, lápis de cor e, acima de tudo, sonhos. Nós precisamos que das crianças, desde o primeiro momento que tem contato com o mundo formal, o mundo institucional por intermédio da escola, acreditem em si mesmos. E isso só será possível na medida que o governo deixe claro que acredita nessas crianças. E é por isso que nós estamos propondo essa importante política social para a apreciação desse parlamento. Estamos também com medida provisória, criando 2 importantes secretarias de Estado que constavam do nosso programa de governo. Uma cuidará da agricultura familiar, para que os nossos produtores passem a receber o apoio necessário para voltarem a acreditar no seu trabalho. A outra, a Secretaria de Transparência e Controle, se ocupará das ações preventivas e repressivas atinentes ao mau uso do dinheiro público, fato infelizmente rotineiro. Explicito que nem no tocante a essas 2 secretarias, nem quanto à reforma administrativa que estamos editando, haverá a criação de cargos novos. Houve mero remanejamento ou transformação de cargos existentes, havendo inclusive a extinção de cargos alocados anteriormente em secretarias extraordinárias. Senhoras e senhores, é hora dos agradecimentos.
agradecer a Deus, a todos que aqui estão, que me honram com as suas presenças, pelo apoio. Agradecer àqueles que não apoiaram a nossa postulação nas urnas em outubro, mas que estão democraticamente aqui. Agradecer a cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso do Maranhão que nos recebeu com imensa alegria nas suas cidades. Eles foram os verdadeiros condutores dessa vitória. Eles foram e são os faróis da mudança. O povo do Maranhão vai à nossa frente. Cabe a nós apenas ter a sensibilidade de ouvir sempre o clamor daqueles que clamam e sonham por justiça. Ouvir as vozes daqueles aparentemente condenados à invisibilidade, mas que são os detentores da solenidade deste momento. A solenidade desse momento não se esgota das paredes desse parlamento. A solenidade, a grandiosidade e a beleza desse momento se plasma, sobretudo, a partir do momento em que ele encarna o sentimento da maioria dos maranhenses, não só aqueles que estiveram conosco. Tenho muita consciência do meu dever de ser governador de todos os maranhenses. Eu tenho a certeza de que a generosidade dos propósitos que temos possui uma luz com intensidade suficiente para iluminar cada coração. E movido pela grandeza do sonho que temos para o Maranhão, preciso da colaboração de todos. Peço a ajuda de todos e corajosamente digo: avante, com força e fé. Viva o Maranhão! Excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro Costa, sob o destino e esta missão, da posse a Vossa Excelência, eu estivesse à frente da presidência da Assembleia. E faço com muita satisfação, pelos laços familiares que Vossa Excelência dispôs há pouco, mas acima de tudo, por Vossa Excelência se tratar de um homem próprio, intelectual e com capacidade para administrar o nosso Estado. Excelentíssimo senhor Carlos Olenes Brandão Júnior, vice-governador eleito do Estado do Maranhão. Excelentíssima senhora desembargadora Cleonice Silva Freire, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em nome de quem, desembargadora? Presidenta, eu gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores aqui presentes e a todos os membros do Poder Judiciário Estadual. Excelentíssima senhora Regina Helena Costa, ministra do STJ. Em nome da senhora ministra, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros do Judiciário Federal aqui presentes. Excelentíssimo senhor Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís, prefeito da nossa capital, nossa querida cidade. Excelentíssima senhora Carolina da Hora Mesquita, procuradora regional da República do Estado do Maranhão. Em nome de quem? Doutora Carolina. Queria cumprimentar a todos os procuradores federais, e vejo aqui o doutor Nicolau Dino, que muito tempo militou aqui na Procuradoria do Maranhão e agora está em missão em Brasília. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Rogério Cafeteira, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, e o senhor secretário deputado Carlinhos Lourenço, segundo secretário da mesa da Assembleia. Em nome de quem eu queria cumprimentar todos os deputados que compõem a atual legislatura e também a todos os deputados eleitos na futura legislatura que tomará posse no dia 1º de fevereiro nesta Assembleia. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor Roberto Rocha, senador eleito pelo Maranhão. Queria cumprimentar o presidente da OAB, excelentíssimo senhor Mário Macieira. Queria cumprimentar aos deputados federais presentes nesta solenidade,
deputado Everto Rocha, deputado Domingos Dutra, deputado Simplício Araújo, e em nome dos deputados eleitos, queria cumprimentar o deputado federal José Reinaldo Tavares. Queria cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, conselheira de Marco Trim. Queria cumprimentar aos secretários de Estado, aos secretários que tomarão posse a partir do dia 2 de janeiro, aos senhores prefeitos, aos senhores vereadores e todas as demais autoridades aqui presentes. Queria cumprimentar aos familiares que estão aqui presentes e o faço em nome de um ex-grande deputado estadual que muito honrou esta casa, o ex-deputado, e quando é ex, sempre é deputado, Salve Dino. Queria cumprimentar aos jornalistas que estão aqui presentes fazendo a cobertura da cerimônia de posse. A Assembleia Legislativa do Maranhão cumpre nesta tarde um rito de sua competência institucional, como poder constituído, ao dar posse a vossas excelências, senhores governador e vice-governador do Estado, eleitos no pleito do último mês de outubro, pela vontade soberana dos eleitores maranhenses. Um rito de passagem, onde eleitos, escolhidos pelo voto popular, tomam posse dos mandatos que lhe foram otorgados e assumem suas condições de governantes para agir em nome do Estado que representam. Rito que simboliza a reafirmação do vigor de nossa democracia participativa, a pujança de nossas instituições, a beleza doutrinária de nosso regime democrático, fundamentado no preceito constitucional que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eleição e diplomação constituem etapas do processo eleitoral. A posse, como consequência, representa a investidura do cargo como condição indispensável para o exercício do poder. Um simbolismo que bem representa a democracia pensada por Montesquieu, os três poderes em harmonia e independência. O Judiciário, através do Tribunal Regional Eleitoral, comandando o processo eleitoral e diplomando os eleitos. O Poder Legislativo, empossando os titulares do Poder Executivo. Cumpridas as formalidades, tem início os mandatos do governador e de seu vice, e o exercício do poder constitucional de condução dos destinos do Estado pelos próximos 4 anos. Os mandatos são temporários, assim como a vida. Embates, lutas, disputas fazem parte da política e têm sentido quando travados com espírito público. A existência, à medida que o tempo passa e adquirimos certa idade, temos a impressão que passa também rapidamente. Em minhas lembranças, parece recente, nomes de jovens com quem tive pouco contato, mas citados rotineiramente em minha casa, soavam familiares. Virgínia, Ney, Flávio, Freud e tantos outros estudantes de direito da UFPA, colegas de minha irmã Patrícia, hoje advogados, desembargadores, governador de Estado. Parece que foi ontem, fazem mais de 20 anos. Os mandatos, dentro dessa perspectiva, são curtos e devem ser aproveitados ao máximo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fim dos mesmos, inevitável será o julgamento do desempenho da delegação otorgada, que sem dúvida será mais justa sem o valor da avaliação imediata, mas com isenção que o tempo nos permite. Honra-me estar presidindo este poder e esta sessão solene, quando Vossas Excelências, por dever constitucional, vêm à Assembleia Legislativa para tomarem posse de vossos mandatos, prestando o juramento previsto em nossa Carta Constitucional. Estamos nesta tarde vivendo ainda o primeiro dia do ano de 2015. Aqui começam novas esperanças, perspectivas de um ano novo, cheio de realizações e conquistas positivas. Vai de texto do poeta Carlos Drummond de Andrade para situar essas esperanças. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo costila e espera desde sempre. A partir de hoje,
primeiro dia do ano de 2015, data que sempre inspira sentimento de fraternidade e esperança pelos novos dirigentes a gerir o nosso país e o nosso Estado. No Brasil, a expectativa passa inicialmente pelas reformas necessárias no sistema político eleitoral, mudanças que minimizem a crise de legitimidade de nossas representações. A presença da população nas ruas em 2013 demonstra claramente a falta de sintonia do atual modelo de escolha dos representantes com a vontade popular. Os fatos recentes que estão ocorrendo em nossa pátria, desacreditando as instituições, apontam também que o atual sistema vigente contribui firmemente para ilicitudes e malfeitos. Novos dias também em nosso Maranhão, terra que amamos, lugar belo, grandioso e cheio de potencialidades. Maranhão, onde está situado o porto mais estratégico do Brasil, no meu entendimento. Localização privilegiada para importar e exportar produtos para o continente europeu, para a América do Norte e também para a Ásia, através do Canal do Panamá. Porto que este ano bate recorde em escoamento de produtos, alcançando mais de 14 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que ainda possuímos gargalos logísticos, como a não conclusão do anel da soja e a ausência de um ramal ferroviário interligando Balsas a norte e sul na altura do município de Estreito. Maranhão, corredor de transporte ferroviário importantíssimo, principalmente para a cadeia de minério, sem, entretanto, sediar empreendimentos relevantes que verticalizem a produção, agregando mais valor aos produtos e, consequentemente, gerando mais empregos qualificados e mais receita para o nosso Estado e para a nossa gente. Maranhão, 8º produtor de soja do Brasil, 5º maior produtor de arroz do nosso país. Número significativo. Ao mesmo tempo, necessita de mais tecnologia e apoio à agricultura familiar. Maranhão, 16ª economia do nosso país, que vem aumentando significativamente sua participação no PIB brasileiro. Entretanto, apresenta ainda indicadores sociais que precisam ser melhorados. Todos que participaram do processo político no nosso Estado, os que nos antecederam, os que sonharam e lutaram antes de nós, todos, com certeza, do modo que lhes foi possível, deram sua contribuição. Para aqueles que já não estão comandados, para aqueles que já não se encontram entre nós, para aqueles que iniciarão seu primeiro mandato, para todos os que fizeram e farão seus mandatos escolhidos pelo voto popular, membros do Executivo e Legislativo, para todos, nossas reverências, nossos agradecimentos. Este ano, a Assembleia Legislativa estará completando, no dia 16 de fevereiro, 180 anos de instalação como Assembleia Legislativa Provincial do Maranhão. Sem dúvida, tem sido, ao longo de sua história, palco de debates memoráveis. É o Legislativo Estadual, o espaço que a democracia reserva para expressão quase diária, através da tribuna desta casa, das reivindicações, das críticas, dos aplausos, dos debates, dos anseios dos diversos rincões maranhenses e dos mais diferentes segmentos ideológicos e sociais. Quero mais uma vez cumprimentar meus companheiros do atual mandato, meus colegas deputados, que têm procurado expressar nesta casa o sentimento da população que os elegeu. Da mesma forma, tenho certeza que será o procedimento dos novos deputados eleitos, meus futuros colegas, os quais também haverão de se esforçar para representar com competência e tenacidade as aspirações da população do Maranhão. Em nome de Vossas Excelências, em nome desta casa, como presidente deste poder é quem possui os novos governantes. Governantes eleitos com expressiva votação, em uma vitória inquestionável, que lhes dá não só a legalidade dos mandatos, mas a legitimidade para governar pelos próximos 4 anos. Governador Flávio Dino, homem de trajetória correta e respeitada na magistratura federal e atuação destacada no Congresso Nacional. É vossa incumbência de conduzir os destinos do nosso Estado e de todos os maranhenses. Desejamos a Vossa Excelência pleno êxito, sucesso nesta missão. Que todos os sonhos de um Maranhão melhor, mais solidário e justo, possam ser vividos por todos nós.
Deus o ilumine e a toda a sua equipe. Abençoe e proteja a todos os maranhenses. Um 2015 com muita saúde, paz e esperança. Muito obrigado. Solicito a todos que se postem em posição de respeito para a execução do hino do Maranhão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa sorte ao novo governo e feliz ano novo a todos. Pronto, temos nosso primeiro governador comunista agora. Daqui a pouco ele vai ter que
Dá uma olhadinha. Agora sim, vai dar certo. Cadê o outro? Do prefeito do Norte, Central, Porto Rico. Não, eu posto GD. Não, eu posto a Bairros. Eu posto a Bairros. @gmail.